São reflexões no livro de Neemias e quero meditar com vocês sobre alguns textos aqui, ainda nos 4 primeiros versículos. Estamos introduzindo a série. Neemias fala sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. E nós estamos vivendo um momento bem complexo, né? Bem difícil da humanidade, na verdade. Não é só para nossas vidas, não é só no Maringá, não é só o Brasil, mas o mundo inteiro tem vivido dias difíceis devido a essa pandemia que nos assolou. 2020 foi um ano tão diferente, né? Tão estranho, tão esquisito. Tantas catástrofes, tantas coisas complicadas acontecendo. Mas nós temos uma oportunidade. Tantas mudanças ocorreram por causa dessa pandemia e outras coisas, que eu acredito que todos nós, de alguma forma, nós precisamos ou nós temos uma oportunidade de a gente refletir na palavra de Deus e compreender o que Deus quer para nós, qual o propósito de Deus para nós. Por isso nós estamos fazendo essa série de mensagens sobre tempo de reconstruir, porque nós precisamos orar e refletir e ter um plano de reconstrução, às vezes das nossas vidas, muitos das suas famílias, da sua vida profissional. Tem gente que a vida profissional fez uma bagunça, girou tanto. Suas empresas, seus negócios, suas organizações, a igreja, a gente tem que repensar a igreja, forma e jeito de se fazer. E nesse propósito de reconstruir, nós precisamos ter um compromisso, amados, assumir um compromisso. Na última semana nós falamos sobre ouvir a Deus, esses dias, né? Ouvir a Deus. Vou revisar um pouquinho. Mas nós temos que ter um compromisso também de praticar a comunhão. Compaixão. Nós precisamos praticar compaixão. Viver compaixão. Eu não sei você, mas a gente olha hoje no noticiário, a gente vai se acostumando tanto, com tanta notícia de morte, de tragédia, e coisas acontecendo, que de repente a gente já vai contando 1000 mortes cada dia, como se fosse... A gente se acostuma. E não é de hoje que a gente se acostuma, não é só por causa da pandemia. A humanidade está ficando assim, né? A gente vê o jornal, tragédia. Essa semana, né, aquela situação daquela menina de 10 anos que foi abusada pelo tio e engravidou. Nós não vamos entrar no mérito aqui da questão, é bem delicado. Mas a gente fica vendo as pessoas discutindo, pode, não pode. A questão não é nem essa, a questão é ter compaixão por aquela criança, né, por aquela menina de 10 anos. Gente. 10 anos. Agora não é hora de discutir. Nós, como igreja, somos contra o aborto, como entendemos isso, temos os nossos princípios, mas nós não estamos preocupados com isso agora. Agora é de orar, ter compaixão, de ver aquela reportagem e ficar indignado e se indignar, mas ter compaixão para aquela menina. E quando a gente vê relatos de morte, seja de Covid, as outras doenças continuam matando, né? A gente ter compaixão de quem está sofrendo, de quem está perdendo seu ente querido. E nós precisamos, então, dentro disso, refletir sobre esse tempo de reconstruir, mas reconstruir com compaixão. Reconstruir praticando compaixão. Neemias capítulo 1, versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susa. Vamos ler os 4 primeiros versículos, pode mudar para mim lá, Vinícius. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Pode mudar. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens e outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Pode segurar lá. Só para lembrar a mensagem da última semana, Neemias era um judeu que vivia no exílio, nasceu no exílio. Ele não chegou a conhecer Jerusalém, nem o território de Judá, ele nasceu no exílio. Provavelmente nem era já o governo da Babilônia, eram os medo-persas que dominavam. O Ademil está viajando, né? Ele falou, professor, dá aula de história. Ele falou, obrigado pela aula de história esses dias. Então, eu vou resumir a aula de história, Ademil, a gente já deu. Mas o povo judeu foi levado cativeiro pela Babilônia para o cativeiro, ficaram cativos 70 anos, regressa depois. Nessa época o Império Medo-Persa já toma conta do mundo, já tinha derrubado os babilônicos, reinava por anos. E Neemias nasce no período do domínio dos Medo-Persas. E aqui o texto fala mais à frente, versículos mais à frente, que Neemias era um copeiro.
do rei Artaxerxes, é ruim falar Artaxerxes, primeiro. Copeiro do rei. Copeiro não é o cara que ficava limpando os copos lá, né? Pegava o copinho e ficava passando lá não era esse. Cuidava das taças do rei. Não, copeiro, amados, aqui é um cargo de confiança, de altíssima confiança de um rei no passado. Porque toda alimentação, toda bebida, toda comida que fosse servida ao rei passava pelo copeiro. Por quê? Pelo risco dele ser envenenado. Então o cara, além de ver o que era preparado, escolher o que era preparado, ele tinha que experimentar. Se ele não morresse, o cara podia comer. Então era um cargo de confiança do rei. Por quê? Porque ele podia dizer para o rei, não, pode mandar ver. Ele podia matar o rei, é o cara que podia matar o rei. Então tinha que ser alguém de extrema confiança do rei. O texto fala que eles estavam no mês de Quisleu, novembro, dezembro, hemisfério norte, isso é inverno, era no inverno. Na 445 a.C., mais ou menos, na cidade de Suzã, que era a capital de inverno. No inverno o rei ia para a serra, de certo. Ele ia passar um tempo nessa cidade, ele estava lá junto com o rei. E quando ele estava em Suzã, no mês de novembro, mais ou menos, meados de novembro, dezembro, o irmão dele, um judeu, Anani, versículo 2 diz que Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá e trouxe notícias a ele. Anani vai até Neemias e traz notícias sobre Jerusalém, sobre o território de Judá. Lembrando que Neemias não conhecia lá, ele só ouvia falar, os pais falavam, os antepassados falavam. Ele já é a quinta geração, desde que o povo saiu lá da Babilônia, lá de Judá, indo em direção à Babilônia. E é interessante que nesse texto, no versículo 2, ele diz assim: e eu lhes perguntei. E esse eu lhes perguntei surge algo aqui. Neemias é da quinta geração. Meu sobrenome é Fagundes. A origem é espanhola, vem dos Facundos. Eu ouvi uma vez uma história lá no interior de São Paulo, uma viagem que fiz, fazia seminário ainda, estava num congresso. Conheci uma senhorinha que era Fagundes e me contou a história dos Fagundes. Eram 3 irmãos espanhóis que vieram para o Brasil. Um ficou na região de Bragança Paulista, outro foi para Santa Catarina e outro foi para o Rio Grande do Sul. Aí eu lembro que na loja dela tinha um brasão dos Fagundes, eu não sabia nada, ela me contou um pouquinho. Ela falou: você é dos quais? Eu falei: deve ser dos Catarina. Porque meu avô veio de Campos Novos, dali, mas o briguento de lá. Os Fagundes eram bem briguentos. Eu sou um caso à parte, né? Karina não ouviu, que bom. Nós não somos briguentos. Meu pai chama-se Plácido. É o único nome que eu digo que não bate bem. Meu pai, quando quer brigar, é briga. Ele está assistindo aí. E aí, eu não sei de onde, que região da Espanha, até tem que pesquisar isso, né, que vieram os Fagundes. Mas é a mesma coisa que eu, por exemplo, ou meus filhos, se preocupar com os nossos antepassados, que estão, ou o povo da região da Espanha, da onde a gente veio, como que estão eles nesses dias de pandemia? Eu não sei se tem alguém aqui com pais estrangeiros. Tem o Odair, né? Esqueço sempre o seu país, Odair. Guiné-Bissau, né? Mas o Odair, ele é de lá ainda. É como se daqui ele vai ter os filhos, netos, bisnetos, tataranetos dele. Começar a se preocupar: como é que está meu povo? Sem nunca ter pisado lá. Isso mostra o quê? Essa frase mostra que a primeira coisa, que apesar de estar distante geograficamente, historicamente, Neemias tem um vínculo com a história, com a sua própria história, com a história do seu povo. É bem claro que com os judeus aqui era bem diferente, eles tinham uma ligação muito forte, né? Mesmo estando em outro território, em outro país, eles guardaram suas tradições, seus costumes, sua fé. Mas isso mostra que tinha um vínculo. E principalmente, pode mudar, apertar só mais uma vez. Ele tinha uma preocupação com o outro. Havia aqui um interesse pelo outro, não por si apenas. Ele se preocupa com o outro, com as outras pessoas. Tem um pastor anglicano, já falecido, trabalhou no Brasil há muito tempo, pastor Robson Cavalcante. E ele disse uma coisa na década de 90, lá meados de 1993, alguma coisa assim. Ele disse que nós somos uma geração que sabe absolutamente tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas. Olha, nem tinha rede social naquela época. Mas não tem consciência do que isso significa à luz dos últimos 24 anos. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte de uma geração que está centrada no presente, no agora.
Nós somos uma geração quase voltada para nós mesmos. Ou olha para o presente ou olha para o futuro apenas. E o Robson Cavalcante falou isso há 20 e poucos anos, acho que era luterano ele. E ele diz, isso que, olha, a gente sabe de tudo, e a gente sabe tudo que acontece no mundo. A gente discute sobre tudo, mas a gente não olha para a história e vê o que está acontecendo. A última mensagem nós falamos sobre isso, sobre ouvir Deus. Se vê essa conversa de Anani com Neemias, uma simples conversa levou eles a entender, a entender o chamado, o propósito da vida dele. Nós somos uma geração que olha para si mesmo, para o nosso próprio umbigo, e até mesmo nós cristãos, discípulos de Jesus, que seguimos a Jesus, nós temos transformado a nossa missão em algo individual. A gente faz a pergunta, e a pergunta é errada: qual a sua missão? Ou qual a minha missão? Essa é a pergunta errada. O pastor Eduardo sempre fala isso, né? É a pergunta errada. Isso é um conceito secular, é um conceito do mundo corporativo. Descubra a sua missão. Quando nós falamos biblicamente o conceito cristão de missão, qual que é a sua missão? Na verdade, Deus revela a minha missão através de algumas coisas. Uma delas é dos nossos antepassados. Constantemente Deus falava com o povo de Israel assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus chegava para Isaac e falava assim: olha, eu sou o Deus que se revelou ao seu pai Jacó, ou melhor, para Jacó, se revelou ao seu pai Isaac, ao seu avô Abraão. Deus chegou para Isaac: eu sou o Deus que se revelou ao seu pai Abraão. E nós precisamos, amados, olhar isso e descobrir a nossa história, o nosso passado, a história dos nossos pais. Assistimos esse final de semana aí com a Rebeca, com a Karina, uma série. Deu um nó na cabeça lá e no começo estava bom, depois ficou ruim, né? Se alguém quiser ver, Dark, né? Dark, é isso, né? Fala sobre o passado, história é uma ficção científica, né? Mas se nós pensarmos sobre isso, eu e você, nós temos que olhar para o nosso passado e olhar a nossa história, a história dos nossos pais, a história dos nossos avós, para entender o que Deus quer da gente. E isso também espiritualmente. Nós estamos aqui na Cristianismo esse dia de Maringá. Quando vim para cá, alguns líderes lembram? Dia hoje? 23? Dia 27 faz 3 anos, né? Que nós mudamos, né? Para cá. Dia 27 de agosto vai fazer 3 anos que mudamos para Maringá. Uma coisa que a gente fez no início, os líderes lembram? A gente foi entender a história da igreja, escutar a história dessa igreja local. Porque fui conversar com o pastor Manfred Gumbel, que fundou a igreja. O que Deus falou para o Senhor quando começou a igreja? Por que foi plantada a igreja aqui? E vocês, meninos do Molívio que estão aqui, tem muito a ver com isso. Eu lembro que ele falou assim, era uma igreja, Deus colocou no meu coração uma igreja para abençoar, para tocar as pessoas que estavam em recuperação e famílias desses que estão em recuperação. A primeira coisa que Deus colocou no coração dele era para alcançar as famílias daqui. Então, o fato desse renovar do Molívio, dos meninos estar aqui, trabalhando, se envolvendo, cara, isso faz parte do projeto de Deus para essa igreja. Do nosso chamado, da nossa missão. Essa igreja sempre foi envolvida dessa forma, um ministério assim. Vocês começam a entender que quando a gente olha, nós precisamos então entender isso, para nós conhecermos a nós mesmos e termos discernimento da missão de Deus para a nossa vida. A nossa missão não é algo que Deus deu ao indivíduo. Deus não deu algo a você, fulano. Deus deu algo, a missão de Deus é parte que Deus deu, de algo que Deus deu a um povo, não a você individualmente. Entenda isso. Deus deu a um povo, e é aquilo que Deus tem dado a uma geração. Então Deus não é a sua missão, mas é a missão de Deus. E Deus, o que o Senhor quer que eu faça dentro da sua missão, daquilo que o Senhor está fazendo? Qual que é o meu papel? O que o Senhor espera? E aí, para você entender a tua missão, o teu propósito, você tem que olhar para a sua história espiritual, sua história da família espiritual, da sua família. Por isso que Deus te fez. Eu sou descendente espanhol, tem outro que é de judeu, outro é italiano, outro de alemão, outro no país que você nasceu, no lugar que você nasceu. Tudo isso faz parte daquilo que Deus fez. Só que nós somos uma geração voltada para si mesmo. Ano passado, pregamos aqui uma série de mensagens de relacionamentos líquidos. Usamos o livro do Zygmunt Bauman lá, e falamos sobre isso um pouco, lembra? E é bem isso, né? As redes sociais têm mostrado isso. A gente termina relacionamentos facilmente, vira as costas, bloqueia lá e pronto.
E temos vivido assim, pensando em nós mesmos. Mas se eu sou um discípulo de Jesus, eu preciso perceber que dentro do conceito bíblico, missão não é uma missão individual. A missão faz parte da história. E Deus está construindo essa história através de homens, de mulheres do passado. Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Lembra Hebreus 11? Os heróis da fé. E aí chega em Hebreus 12. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. É esse pessoal. E isso inclui seus pais, seus avós, seus bisavós. Corramos a carreira que nos está proposta. Essa é a nossa missão. A missão faz parte de uma história. E quando você compreende a sua história, a história do que Deus está fazendo, Deus nos dá luz, Deus traz discernimento para o coração da gente, para nós percebermos qual é o propósito da nossa vida, no momento que nós nos encontramos. E nós nos encontramos num momento bem complicado da história da humanidade. Por isso que eu tenho falado sobre essa questão da pandemia ali no início. Deus, nós somos a geração que está vivendo esse tempo. Por quê? Deus tem algo, gente. Não foi Deus que trouxe essa pandemia, mas Deus permitiu. E Deus escolheu que você nascesse e vivesse essa época. E nós precisamos ser aqui aqueles que interpretam o tempo. E aí Deus nos dá uma agenda, Deus dá o discernimento e traz uma agenda. Veja bem, no versículo 3, Neemias disse: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Eles responderam, Neemias perguntou e eles responderam. Trouxeram uma informação. Gente, era uma conversa natural, uma conversa informal. E aquela conversa, talvez num café, com um irmão que ele não via há tempos, impactou tanto a vida dele que mudou a vida. Uma conversa informal, ordinária. E aí a Nani traz respostas, traz uma informação. E essa informação, quando Neemias ouve aquilo, ele tem o discernimento, assim que, opa, o Espírito Santo está falando comigo. Ele ouviu a Deus através de uma conversa com um amigo. Por isso eu quero te acordar para isso, irmãos. Às vezes a gente espera que Deus fale conosco através de um profeta, através de alguém, de um pastor, de algo assim, e que venha, eis que te digo, varão, você... Eis que te digo, varão. E o cara bate o pé e roda o pé e diz e tal. A gente espera assim, só que às vezes você está sentado, está jogando uma bola, fazendo algo, sei lá, jogando videogame, um amigo do lado, ou um familiar, alguém que vem tomar um café com você. No meio de uma conversa ele fala algo, e se você perceber, às vezes é Deus falando com você. Uma conversa. Às vezes Deus está falando com você quando você está lá vendo um telejornal e vê uma situação, aquilo mexe com você e você tenta até esquecer aquilo, mas pode ser Deus falando com você. Algo ordinário, algo corriqueiro talvez. E o Espírito Santo trouxe aquilo, emergiu um discernimento dele, e esse discernimento, Deus usou uma informação, uma notícia, uma conversa. Por isso eu e você como cristãos, você que está na sua casa, nós precisamos estar atentos, porque eu e você temos que ser reconhecidos como aqueles que estão atentos ao mover de Deus na história. Ouça Deus, ouça o mundo, como diz John Stott no seu livro. Veja o que está acontecendo na história lá fora, porque isso é Deus também falando conosco, gente. Nós não vivemos dias normais na terra, não são dias normais. A semana no ILE, né, no curso que nós temos aqui, o pastor Norival falou algo para nós, né, que é bem interessante. Nós brasileiros, o mundo ocidental na verdade principalmente, mas para nós brasileiros é agora. Ele falou, nós somos talvez a geração que está mais perto, nós somos a geração de cristãos que estamos mais perto de uma perseguição do que qualquer outra. A coisa está fechando para nós. Daqui a pouco você não vai poder falar, você não pode dizer que você é contra aquilo, você não pode dizer que a Bíblia diz isso, porque não, estão boicotando tudo que a gente faz, cortam, bloqueiam. E vem perseguição. E nós temos que discernir, olhar a história, ouvir estar atentos à voz do Espírito, aos acontecimentos. Esteja atento a cada conversa que você tiver com alguém, uma troca de ideia, um pensamento. Mesmo aqueles que parecem mais ordinários.
Hoje a moçada aqui, alguns jovens se reuniram para assistir o jogo aqui antes do ensaio. Tinham que ensaiar, já ficaram para assistir o jogo. Eu dei um pulinho ali e tal. Às vezes numa conversa, vendo o Neymar jogar, coitado, não ganhou. Não, Operário, né? Aí o que aconteceu? Às vezes o pessoal falou aqui, você que não ouviu, o pessoal falou, ai que dó, mas nós somos invictos, tá? Série B, estamos invictos, né? Mais um empate. Não importa, a gente tem empate. Estamos invictos. Eu queria que a pandemia voltasse bem forte hoje para acabar o campeonato agora, o Operário estava na Série A. Misericórdia, tô brincando, misericórdia. Ah, mas podia terminar o campeonato já, né? Já tá bom com a gente lá. Eu vou cortar essa parte da mensagem. Amados, a gente tem que perceber essas coisas ordinárias. Às vezes Deus está falando com a gente, voltando para a conversa do Neymar, você está com um amigo assistindo o jogo e de repente alguém fala algo. Deus já te traz algo ao coração. Coisas ordinárias, pequenas conversas. Um bate-papo, às vezes você está pensando no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho, e você não vê perspectivas, e de repente você está lá na padaria, vai comprar o pão, e troca uma conversa com alguém, e de repente alguém fala algo, você... Cara, pode ser isso. Deus pode usar o entregador lá do iFood que vai levar sua pizza e falar algo. Poxa, que... Aquela história da Palmolive, né? Como é que ela fez para vender mais pastas de dente, né? Não sabia o que fazer. Um funcionário lá estava limpando, diz a lenda, né? Já virou lenda isso. O cara estava limpando lá e falou assim, você tem que fazer, então vamos sair mais pasta. Porque era igual aquelas pomadas, né? Saía, apertava, antes saía pouquinho. Tem que sair mais pasta. Os caras, tava aí o negócio. Aí, explodiram de vender pasta de dente. A gente passa mais do que precisa ali naquilo ali. Então, uma pequena conversa, você perceber. E essa informação que Neemias recebeu, ele teve discernimento. E isso gerou uma agenda. Porque aquela conversa teve um discernimento, ele entendeu que Deus estava falando com ele, que ele tinha que fazer algo. Isso gerou uma agenda para aquela semana, para os dias, para os meses, para os próximos anos, para as próximas décadas de Neemias, através de uma conversa. Por isso, Robson Cavalcante falou na década de 90, somos uma geração que sabe absolutamente tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas, mas temos pouco discernimento para entender o que significa isso à luz dos últimos 24 anos. Você sabe de tudo o que aconteceu no mundo hoje, mas o que isso tem a ver com a nossa vida? E aí, amados, é muito perigoso a gente assistir noticiário, telejornal, tudo isso, sem ponderar e nunca ponderar. Deus, o que está acontecendo nesse mundo? O que está acontecendo na história? O que Deus está me convidando a fazer diante desse tempo que a gente vive? E é um perigo muito grande você e eu construirmos nossas histórias a partir de nós mesmos. É muito perigoso você construir a tua história a partir de você, de como, se você, os seus sentimentos, os teus sonhos fosse o centro de todas as coisas, fosse o centro da vontade de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, os teus sentimentos, os teus sonhos, a tua vida não é o centro da vontade de Deus. Teve alguém que falou esse dia na internet, isso, um pastor aí, né, falou bobagem. Você é o centro da vontade de Deus? Como é que é? Mais ou menos isso. Lembra a frase? Você não é o centro da vontade de Deus. O mundo não gira em torno de você, gira em torno dele. E aí, amados, esse é um projeto não cristão, não derivado da palavra de Jesus, de um discipulado que veio do Senhor, mas é um projeto altamente humanista. Quando você é o centro, teus sonhos, teus sentimentos. Quando você vê a tudo e a todos, tendo você no centro, olhando para você mesmo, o seu umbigo, e pensando, como que essa pandemia tem me privado de determinados prazeres. Essa pandemia tem me privado de eu jogar bola. Essa pandemia tem me privado dos meus encontros com meus amigos. Essa pandemia tem me privado dos churrascos. Essa pandemia tem privado da minha vida profissional. Essa pandemia veio atrapalhar minha carreira. Não, pare, não pense mais assim. Pense de forma mais ampla. Pense o seguinte, o que Deus está fazendo na história através dessa pandemia? O que Deus está fazendo no Brasil através dessa pandemia? O que Deus quer estar falando com a sua família? Deus está falando com a igreja, com a nossa igreja, com a igreja em geral, através dessa pandemia. E aí, consequentemente, o que Deus está desafiando eu e você a fazermos?
em meio desse contexto, dessa pandemia, desse contexto mundial? Qual que é a missão no meio disso? Eu não lembro se era Spurgeon, mas acho que foi Spurgeon que dizia assim, que todo pregador, ele devia ter a Bíblia aberta numa mão e o jornal da cidade na outra. Eu não vou dizer que todo pregador, todo cristão, você tinha que estar a Bíblia numa mão e o jornal, agora não é o jornal, né? Agora pode ser teu celular, né? Aberto em notícias e vendo o que está acontecendo no mundo. Porque a Bíblia, o jornal vai ter as notícias aí, vão dar as perguntas, mas a Bíblia traz a resposta. Quando a gente vê uma criança de 10 anos sendo abusada e engravidando, mas a pergunta não é libera aborto ou não libera aborto. A pergunta é onde que nós chegamos, que chegamos nesse nível? A Bíblia tem respostas. Amados, fechar ou não fechar a igreja, fechar ou não fechar a empresa, nesses dias de pandemia, por tudo aquilo que aconteceu, e ainda estamos em pandemia, lembre, não temos a cura ainda, não tem vacina ainda, estamos ainda, isso não é que no Brasil virou questão de ideologia, não é questão de ideologia. Tentaram fazer isso, estão tentando dividir ainda o país. Não é questão de ideologia, é questão de oração, de você saber se o teu negócio pode ou não. Se você tem condições. Nós somos uma igreja, graças a Deus, com um grande templo, nós podemos ter espaço aqui. Então, para nós é fácil a gente fazer culto presencial, mas para uns talvez seja difícil. O cara não consegue colocar 20 pessoas na igreja. Tem um amigo meu, pastor Flávio, lá em Curitiba, que está fazendo online 100% ainda, não tem como. Teve que entregar o imóvel de 5 mil. Mais de 5 mil reais que ele pagava. Então, assim, o que Deus está fazendo? Tirar essas perguntas. E nós temos que ser como os filhos de Issacar. Lembra 1 Coríntios 12:32, que nós falamos na última semana, 1 Crônicas, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saber o que Israel deveria fazer. O rei Saul morreu, Jonatas, seu sucessor, morreu. E aí o que acontece? As tribos de Israel descem até Davi para fazer dele rei. Dentre eles estavam os filhos de Issacar. O cara que tinha loja de carro. Issacar. Aí, tô brincando. Aí eles descem até lá. E a Bíblia diz que eles eram conhecedores da época. Conhecedores da época. Eles conheciam a Torá, eles conheciam as Escrituras, a Bíblia, mas eles conheciam o momento histórico, percebiam o que estava acontecendo. E aí o que eles fazem? Para saber, para orientar Israel o que devia fazer. Meu amado, deixa eu falar, dar uma pincelada, algo que não estava programado aqui. Você vai tomar uma decisão importante, tome conselhos. A Bíblia diz que numa multidão de conselhos há sucesso. Na multidão de conselheiros há sucesso, mas cuidado também, não vai no bar, né, buscar conselho, né? Vai no bar lá, tô com problema no meu casamento. Larga essa mulher e pega uma ou outra mais novinha. Você vai ouvir só conselho bobo, né? Agora vai onde que? Vá os filhos de Issacar, vá a filhos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de tua confiança, líderes, os seus pais, pessoas que vão te aconselhar. E aí deixa eu dizer algo para nós, igreja Cristianismo Decidido em Maringá, primeira igreja Cristianismo Decidido em Maringá. Tanto que quem está online, quem está aqui, irmãos, se aconselhe, busque orientação. Quantas vezes a gente vê as pessoas buscando, na verdade eles não buscam orientação, né? Nos comunicam. Não estou aqui pedindo isso, mas você vai fazer um negócio, busque conselhos. Vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai mudar de país, vai mudar de cidade, vai mudar de casa, busque conselhos. Com irmãos, com pessoas, com os pastores, com os líderes, com o teu líder de célula, que é o teu primeiro pastor. Você vai evitar fracassos, vai evitar erros, dores de cabeça. Nós temos que ser como os filhos de Issacar. E aí, amados, os desafios vão emergir, vão aparecer. E nós vamos entender o que Deus quer para nós nesse tempo. E aí tem uma agenda. Deus deu uma agenda para eles. Nós como igreja de Maringá, como que nós vamos responder a isso? Qual que é a nossa missão? A nossa missão continua, por enquanto ainda é a mesma. É a missão do Senhor, já nos deu, de levar vidas a uma decisão pessoal por Cristo. Nós precisamos primeiro compreender claramente a nossa missão. Pode pôr lá. Compreender, e nós como igreja, estou colocando isso, é levar vidas, evangelizar pessoas, fazer missões, levar vidas a uma decisão pessoal por Cristo. O jeito que a gente faz isso, pode ser que durante os anos mude, com o passar do tempo mude, mas nós temos que levar pessoas a Cristo. Juntos nós temos comunhão, relacionamento, juntos amar, ensinar e servir. E o que nós temos que fazer? Nós temos que simplificar nossa estrutura.
E aí vale para você isso como igreja, estou falando isso, mas na sua vida, simplifica a tua vida. Nos seus negócios, simplifique teus negócios, amado. Simplifica as estruturas, concentre-se naquilo que é essencial. Nós estamos decididos a simplificar. Essa pandemia nos ajudou muito nisso, a olhar assim, para nós olharmos aquilo que não é essencial. Tem quanta coisa que a gente tem na nossa vida que é exagero, que nós não precisava. Não tem? Não é assim? Vai desde roupa, abre o teu armário, você vai ver quanta coisa que você tem que você não precisa. Eu tenho um sonho, ainda é sonho só. Esse sonho ainda não é compartilhado. Eu acho o máximo um motorhome. Eu sonho com isso. Não quero coisa grande, quero coisa pequena. Mas é só sonho por enquanto. E às vezes eu fico, a gente tá em casa, eu fico lá no YouTube, no Pinterest, vendo vídeos, os caras viajando, como é que faz, já sei até como é que monta. Isso é culpa do meu pai, porque colocou isso nos filhos e agora a gente tem vontade. Mas eu olho esses caras assim, o que eu quero pegar de exemplo disso? É que eles aprendem a viver com pouco, né? Você não pode levar tudo que você tem num carro. Tem uns caras que vivem nisso, né? Anda nas Américas, conhece o mundo aí e tal. Eu acompanho alguns no YouTube, alguns que estão rodando, as Américas e vai. E o cara tem que. Um é fotógrafo, outro é não sei o quê, outro é aposentado. E o cara tem que aprender a viver com pouco, porque você não pode ter um monte de roupa, um monte de sapato, tudo isso. Esse dia eu vi um vídeo, o cara dizia assim: o que você abre mão quando você tem uma vida dessa? O teu banho tem que ser sempre rápido. Ixi, aí eu já. Nunca mais vai ter aquela ducha de ficar. E tantas coisas, simplifica a tua vida na empresa, nos teus negócios. O que é essencial? O que é essencial para nós como igreja? Nós temos 5 áreas essenciais como igreja. Nós temos a adoração, a comunhão, o serviço, a evangelização, missões. Mas aí nós precisamos, sabe o que, amados? É discernir claramente aquilo que é forma, o que é essência. Por que eu estou mostrando isso? Isso é essência. Por exemplo, adorar a Deus é a essência. Adoramos a Deus. Graças a Deus aqui em Maringá foi por pouco tempo que a igreja ficou fechada, mas ainda no Brasil tem alguns lugares que estão fechados. Mas adorar publicamente, coletivamente, assim, é forma. Adorar a Deus é a essência. Agora, se vai ser presencial ou online, ensinar a palavra de Deus com integridade é a essência. Mas a forma, nós estamos tendo a experiência do curso online lá do Willy. Quem está fazendo, não tem sido bênção demais? Bênção demais. Só que é online, a forma muda. A forma muda, mas a essência não. Então nós temos que discernir o que é essência e o que é forma. Aquilo que você fazia, talvez na sua empresa, no seu negócio, na sua vida pessoal, na sua profissão, na nós como igreja, até março de 2020, amados, isso talvez pode ser que não se retorne. E aí a gente tem que olhar como que Neemias reagiu a isso, porque ele passou exatamente por isso. Entender os outros, porque tudo que ele fez não foi por causa dele, porque a missão não era ele o centro, eram os outros. E aí quando a gente olha para Neemias, quando ele recebe aquelas informações de Neemias, e a história de Neemias vai mudar, a questão é como que Neemias reagiu. O que vai fazer com que exista mudança? Não era a informação, porque tem um monte de gente que ouve a palavra e não muda de vida. Mas o que vai fazer com que exista mudança na vida de Neemias foi a reação de Neemias. E aí a gente olha para a palavra e olha para a história que está acontecendo no mundo hoje. E aí a gente pode olhar essa pandemia, e é o que? Às vezes você vê em alguns programas as pessoas dizendo isso, que essa pandemia, todo o sofrimento que a gente tem passando por isso, que essas coisas não vão mudar quem você é. Elas não vão tornar você melhor ou pior. Não é a pandemia que vai tornar você melhor ou pior, ou que vai mudar você para pior. O que vai mudar você para melhor ou para pior é a reação que você está tendo nessa situação. A forma como você reage a esse momento. A forma como você reage a esse tempo de isolamento, a esse tempo que teve isolado, a forma que você reage, como você realinha a sua vida, a forma como você realinha suas prioridades, suas atitudes em momentos de crise. Pode ser a pandemia ou pode ser outro momento, qualquer outra coisa. Isso assim, a forma como você reage é o que pode fazer de você uma pessoa melhor.
A forma como você age pode fazer também de você uma pessoa pior, não apenas melhor. A maneira como você lida com esse momento pode tornar a tua família, teu casamento melhor. Ou pode tornar, tem gente que tem tornado o casamento e a família muito pior, porque não tem sabido lidar com esse momento. A forma como a gente lida com a igreja pode tornar, nesse momento de pandemia, pode nos tornar melhor ou piores como igreja. Tudo depende da nossa reação. Não é o fato, não é o acontecimento, não é o cenário que determina se a gente é melhor ou pior. É como a gente reage ao cenário, como a gente reage à situação que está acontecendo na nossa vida. E como que Neemias reagiu? Primeira coisa, Neemias reage com atenção. O texto diz que, ele diz assim, versículo 4, né, se eu não me engano: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Sabe o que a gente tem que fazer? Atenção. Eu acho que essa história de Neemias hoje não aconteceria. Eu percebi isso essa semana, em casa. Anani chega e traz a história para Neemias. Se fosse hoje, Anani chega, Neemias ia estar no WhatsApp lá, olhando. Ô Anani, beleza? Então, como é que tá lá? Primeira coisa, Neemias não ia perguntar como é que estava Jerusalém e Judá. Por quê? Porque Neemias tem um trenzinho disso aqui que diz tudo para ele. O Neemias ia partir do pressuposto que ele já sabe tudo. É só olhar o celular, a internet, o Google, eu vou saber como é que está. E aí, ainda assim, se ele perguntasse, Anani ia falar e ele não ia prestar atenção. Até porque, por outro sinal, Anani ia chegar, pô, tô no Palácio do Rei, aqui deve ter um Wi-Fi, é espetáculo, preciso atualizar meu Instagram, meu Facebook. E aí os dois conversam um com o outro aqui, né? Isso aqui é uma bênção, você está assistindo talvez pelo celular, graças a Deus pela tecnologia. Mas, amado, sabe o que tem acontecido? Neemias talvez não ia procurar, ele ia saber que todas as informações ele ia encontrar ali. Ele ia abrir o site lá da Gazeta de Jerusalém, da Folha de Judá, e ia saber tudo o que estava acontecendo. E isso tem acontecido com a gente, porque eu e você, nós partimos do pressuposto que a qualquer momento, e essa geração é assim, a qualquer momento nós temos todas as informações que precisamos. Não é assim? E o que acontece? Aí nós não atentamos. Nós não refletimos para o momento. Esse momento da palavra, às vezes a pessoa nem dá bola. Porque, depois eu vejo na internet. Então vamos parar de passar, né, pastor? Não, mas a gente alcança pessoas quando a gente transmite. Mas sabe o que está acontecendo, amados? O fato de saber que a qualquer momento eu posso acessar essa pregação, talvez faça com que eu diga o quê? Eu não vou se reunir com os irmãos hoje online, mesmo estando longe. Eu vou, depois a segunda-feira eu assisto, terça-feira eles colocam lá e publicam. Vou fazer outra coisa agora. Isso tem acontecido, feito com que eu e você não tenhamos ouvidos atentos. Neemias ouviu e ouviu com atenção. Quando eu falei um exemplo em casa, porque nós estávamos almoçando, daqui a pouco eu puxei o celular para ver um negócio, a Karina falou, né? Viu? É mesmo, né? Outro dia era outro em casa, às vezes é criança, às vezes é... E a gente tem que criar esse hábito de desliga isso aqui e deixa lá. Tem restaurante que faz isso, né? Coloca uma cestinha lá. Algo assim. Sabe por quê? Porque isso tem afetado nossas conversas. Nós somos incapazes de refletir, nós somos incapazes de conversar, nós somos uma geração que é incapaz de conversar com profundidade. Porque o tempo todo a nossa atenção está dividida. Alguém da família começa a falar, o outro está no Instagram, o outro está no Facebook, o outro está no WhatsApp, o outro está não sei o quê. E isso tem afetado tão profundamente nossas conversas, amados. E uma conversa mudou a vida de Neemias, e isso tem mudado, agido tanto nossas conversas, que nós não dialogamos mais com profundidade. Qual foi a última conversa profunda que você teve com alguém? Neemias reagiu com atenção. Ouça o que o teu pai fala, meu irmão, minha irmã, minha filha. Tô brincando. Ouça o que teu filho fala, pai. O que tua filha fala. O que tua esposa fala. Fala bem baixinho, senão ela vai dizer um amém lá. Ouça o que o teu esposo fala. Ouça o que o Espírito fala através das pessoas.
Neemias também reagiu com compaixão. Neemias, ele atendeu, ele colocou a atenção dele nisso. E quando ele colocou a atenção, isso gerou compaixão, porque quando ele ouviu, ele sentou-se, chorou. Sabe por que a gente não se coloca às vezes no lugar de quem está sofrendo? Porque a gente só vê, né? A gente escuta, a gente não ouve. Ele ouviu com atenção. O texto diz que Neemias ouviu Anani, ele sentou e chorou, impactado pela informação que ele recebeu. E eu tenho medo, amados, que a gente está vivendo um momento assim, que a gente tem tanta informação, e a gente tem informação em excesso. Nós somos essa geração e nós estamos perdendo a capacidade de se sensibilizar com essas informações. Então a gente ouviu que morreu 1000 pessoas, que morreu 100 pessoas, 200 pessoas. Tem gente que está achando que a igreja cristã, evangélica, não está nem aí para isso. Nós estamos sim. E eu quero falar para você, nós não podemos perder a sensibilidade. Sabemos que tem muita gente usando essa Covid com fins políticos e tudo isso. A gente sabe da mídia, a gente sabe tudo isso. Mas pessoas estão morrendo e nós temos que sensibilizar-se com essas pessoas. Saber que alguém está doente, está passando por necessidades, por dificuldades, sofrendo. Tivemos agora essa semana, a Príscila, membro da nossa igreja aqui, né? Perdeu sua tia pela Covid. Aí quando chega perto a gente já começa a ficar mais... Perceba, Neemias, ele escutou a informação e ele chora. Sabe por quê? Porque Neemias não chorou por si, Neemias chorou pelo outro. Ele não chorou porque o problema dele, meu negócio vai fechar, minha igreja vai ter que fechar, não vou poder ir no churrasco da turma, acabou meu futebol. Ele não chorou por isso, gente. Ele chorou pelo outro. Porque chorar por si mesmo, acho que todo mundo chorou nessa pandemia, né? Chegou uma hora que você chorou pelo teu negócio, chorou pelos seus filhos, chorou por não aguentar ficar em casa com os filhos fazendo tarefa. Estude, menino! Os professores choraram de tanto trabalho, né, Alexandre? A gente chorou, de alguma forma a gente chorou com perca de pessoas, com dores, com momentos difíceis, situação financeira, chorou por algum momento. Mas chorar por si mesmo ainda mais até acontece. A grande questão é, qual foi a última vez que você chorou por outro, pelo outro, pela dor do outro, por saber que alguém estava sofrendo? Perceba, amados, a compaixão não é um sentimento que se mistura, que se confunde com indignação. Você viu a história da menina lá que foi estuprada há 10 anos, esse ficou indignado. Indignação ela é uma parte da compaixão, mas ela não é compaixão. Porque a compaixão ela é um sentimento que vai além da indignação. Você pode olhar essa situação, ficar indignado com os opressores, com as pessoas que fizeram isso, que geraram aquela situação, com tudo aquilo aí. Nós pregamos sobre isso, sobre a opressão esses dias. Com os causadores da dor, com tudo isso que aconteceu. Mas existe o perigo de você estar indignado e não exercer compaixão. É o que está acontecendo nas redes sociais por aí. Você pode estar focado no opressor, você pode estar focado no causador, na busca de vingança, e você se esquece que por trás daquilo, por exemplo, tinha lá um policial, né? Por trás do joelho de um policial tinha alguém ali. Por trás de todo esse aborto, não aborto, não sei o que, tinha uma criança de 10 anos. É muito perigoso, muitas vezes a gente vê isso na internet, nas redes sociais, pessoas indignadas, mas pouca compaixão. Não quer dizer que nós não tenhamos que ter indignação, mas a gente tem que ter indignação para com a injustiça, para com a opressão, para com a violência, para com a miséria, mas nós precisamos sim sermos pessoas indignadas para com tudo isso que está errado. Mas quando a indignação é maior que a tua compaixão, nós perdemos a essência do que é o caráter de Cristo nas nossas vidas. Nós deixamos de se parecer com Cristo, porque Cristo ele não ficava indignado, Cristo ele tinha compaixão, se colocava no lugar do outro. Perceba, na semana passada a gente falou sobre ouvir Deus, ouvir a situação, isso uma notícia traz um discernimento, isso gera uma agenda. Aquele discernimento, né, que ele ouviu, aquela informação, Neemias percebeu isso, eu tenho que fazer algo, eu tenho que ajudar meu povo.
Agora ele tem uma compaixão, e a compaixão vai definir a motivação. Por que Neemias se moveu a sair lá de onde ele estava, para ir até Jerusalém e levantar o povo, mobilizar a cidade, para fechar os muros da cidade, para se vingar por causa daqueles que estavam sofrendo? Não, para quê? Para ajudar aqueles que sofriam, para ajudar, para socorrer. A compaixão, ela deve ser a fonte que motiva toda decisão sua. Se você quer se envolver em política, a tua motivação tem que ser a compaixão. A igreja tem que ter compaixão. Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que ser motivados por compaixão. Quando a gente decide abrir ou fechar um negócio, uma igreja, seja o que for, tem que ser por compaixão. Nós decidimos que nós não faríamos células antes do governo falar, governo municipal. Por quê? Compaixão, amados, se alguém pega de nós, um irmão da igreja, os mais velhos, os mais... E nós abrimos também com o motivo de que compaixão, pessoas precisavam estar juntas. E a gente que estava sofrendo já depressão de ficar longe, né? Nós ajudamos pessoas, nós temos que distribuir cesta básica, fazer algo. Quando a igreja se move, não é para mostrar para os outros no Instagram o que nós estamos fazendo, mas é por compaixão, porque pessoas estão precisando, e Jesus é o nosso exemplo disso. Em Mateus 9,36, ele diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas como ovelhas. Qual foi a última vez que você chorou por alguém? Qual foi a última vez que você chorou ao ver a dor do outro? Mas o ministério, igreja, qualquer coisa que a gente faça, não tem motivo de existir se não for por compaixão. Nós começamos a transmitir nossos cultos de forma online. A igreja estava fechada, beleza. Queremos alcançar os irmãos. E aí, junto com os jovens aqui, com os irmãos, a gente foi entendendo, com a Karina, com o Pedro, com outros irmãos. Nós temos que, irmãos que não podem vir. A nossa querida, linda, amada, com a Lúcia. Que preciosa que a senhora é para nós. Graças a Deus nós podemos estar conectados com ela por causa da tecnologia. Brinquei domingo passado com a Ademil. A gente começou esse negócio por causa de você, porque muito antes da pandemia, a Ademil viaja, para quem não sabe, o irmão aqui da igreja, caminhoneiro, deve estar nos assistindo, se tiver, dá um aleluia aí. Ele falava o seguinte: pastor, tinha que dar um jeito de transmitir esses cultos, porque eu estou lá em Goiás, e quero ver o culto, participar com a igreja, e ele está conectado. Sabe o que é isso? É compaixão. Mas nós temos que ser movidos por compaixão. Quando você compartilha algo no teu Facebook, faça isso por compaixão. Não para criar briga, não para criar contenda, não para colocar a tua opinião, porque a tua opinião de nada vale. É que nem a minha, não vale nada. O que vale é a opinião do Senhor. O que vale é o que a palavra dele diz. E ele se move por compaixão. Quando nós fazemos um curso de noivos, quando fazemos um curso de casais, não é para dar informação para alguém, é por compaixão, para que esse casamento seja abençoado, para que essa família seja abençoada, para que esses noivos sejam abençoados. Tudo que você faz tem que ser movido por íntima e profunda compaixão. A base da motivação de Jesus era isso. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, com tal compaixão, que ele enviou seu Filho ao mundo. Aí a gente entende 1 Coríntios 13, quando Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada valerá. Ainda que eu tome a decisão de abrir a igreja, de nada valerá se não tiver amor. Ainda que eu tenha a decisão de fechar a igreja, de nada vale. Ainda que a gente dê 5 mil, 10 mil, 3 mil cestas básicas, de nada valerá. Ainda que 10 mil pessoas, 3 milhões e 600 mil pessoas vejam a gente lá no Facebook, como a gente estava falando hoje, a transmissão ali, nada valerá. Se a gente faz, ainda que você faça o que faz, e você se vangloria daquilo que você faz, de nada valerá se não tiver amor. Nada disso valerá. E aí, amados, nós temos que entender que a nossa caminhada, para encerrar essa mensagem, nós temos que caminhar em compaixão. Eu quero te dar algumas formas de você exercitar compaixão, colocar em prática essa mensagem. O desafio maior nosso aqui, amados, é para você exercitar teu coração. E compaixão passa por coisas simples. Pode ser que um dia você faça algo extraordinário, mas são coisas simples. E talvez o dia de hoje você possa tomar a decisão
Não que você vai gastar seu tempo, mas que você vai investir seu tempo ouvindo o que as pessoas à tua volta têm a dizer. Ouça as pessoas. Ouça as pessoas. Ouça com atenção. Ouvir com atenção. Talvez está na hora de você ouvir seu pai, sua avó, sua mãe, seu irmão, alguém que você precisa. Vá até alguém e ouça. Talvez é um colega, é um amigo. Nesses dias de pandemia, então as pessoas precisam de alguém para falar com elas. Nós gostamos de falar, mas nós não ouvimos. Domingo passado nós ouvimos o testemunho da Sara aqui. A senhora precisava de alguém que ouvisse ela, né? Ouça. Ouça porque mas ouça por compaixão. E sabe o que vai acontecer? Às vezes Deus vai falar, não, muitas vezes Deus vai falar com você através disso. Pode até mudar a tua vida, essa conversa. Você só foi ouvir. Ouça. Primeira atitude prática de compaixão. Ouça as pessoas. Talvez a prática da compaixão para você hoje comece dedicando então um tempo para ouvir seu pai, sua mãe, sua avó, as histórias que eles têm para contar. Isso vão trazer luz a teu presente, a tua vida. Você vai entender o que Deus quer para você. Compaixão também, amados, não é uma prática complexa, é algo simples. Pequenas atitudes como ouvir com atenção e tenha empatia com o sentimento dos outros. Às vezes a gente gosta de julgar, né? A natureza, a gente julga, fulano, mas comece a ter empatia pelos sentimentos dos outros. Exerça isso. Talvez hoje vai assistir o Fantástico. O Fantástico não é bom assistir. Mas você vai assistir o telejornal amanhã, qualquer outra coisa. E ao assistir um telejornal, se informar, e você vê pessoas sofrendo ali, peça a Deus, a empatia. A empatia. Me ajuda a se colocar e ver que ele está sofrendo. Jesus, vendo as multidões, tinha compaixão delas. Que nós não sejamos insensíveis ao ver algo, uma notícia ou algo assim. E em terceiro lugar, tome atitudes práticas. E se tomar atitudes bem mais práticas ainda do que essas, queria falar sobre algumas coisas. Nós, como igreja local, nós temos uma arrecadação de alimentos, mas ainda assim não anda bem. E se nós temos compaixão, amados, eu quero incentivar você. Todo domingo de 6, pode fazer outro domingo se quiser, todo dia se quiser. Coloque como você e sua família, você vai doar algo, um alimento não perecível. E nós não queremos juntar uma, duas, queremos dar 10 cestas durante o mês aí. Pessoas estão precisando, pessoas do nosso meio estão precisando. Simone, posso falar do casal? Não vou falar o nome. Nós temos um casal na igreja, mas que teve um nenê recente, nosso queridinho Davi lá. Ele está passando por a família ali, são irmãos da nossa igreja, uma família querida nossa, um jovem casal. E é 200, quase 200 reais, 240 reais a lata de leite que ele está tomando por causa das alergias e tudo. Ele precisa, uma a cada 4, quantos? Uma a cada 3 dias. Mas um irmão, um casal aqui da igreja, trabalhadores simples como nós aqui, e precisam de ajuda, porque eu não ia conseguir. Graças a Deus eu recebi uma oferta agora esses dias. Pastor, eu não posso dar uma lata, mas eu posso dar vintão. Eu posso dar 15 reais, eu posso dar 20 reais. Compaixão é se colocar no lugar dessa família e dizer assim, nós queremos ver o Davi crescer com saúde. E se você quer fazer isso, eu vou colocar a Simone como você pode até colocar no grupo da igreja, ela a fonte para arrecadar, para ajudar isso. Se você que está nos assistindo pelo Facebook quer ajudar, nos procure, nós passamos a conta da igreja, dá um oi aí, nós queremos ajudar. Uma forma prática, mas nós da igreja local, é uma forma prática. Ajude com cestas básicas. Pastor, eu posso dar uma cesta por mês? Ajude. Eu posso dar 1 quilo de arroz? Ajude. E outra coisa, compaixão é você saber que alguém está precisando, e às vezes é espiritual, e você pegar e compartilhar o SOS Oração lá. E dizer assim, olha, nós temos um canal de oração 24 horas. Nós temos alguém que está orando por você 24 horas. E por último, pode colocar a última imagem que tem lá. Nós estamos colocando agora na nossa página no Facebook e no Instagram essa imagem. 114.744 pessoas. Lamentamos a cada instante as vidas perdidas. Salmo 90, versículo 13 e 15 diz, volta-te, Senhor,
Até quando será assim? Dá-nos alegria pelo tempo que nos aflige, pelos anos que estamos sofrendo. Pastor, mas tem que falar também dos que são curados. Claro, mas esses que já foram curados, as famílias já receberam o presente, que é o familiar em casa de volta. Mas tem gente hoje que está sem o pai na casa, sem o filho, sem a mãe. Eu conheci um rapaz de Curitiba, perdeu na mesma semana a mãe e a avó que moravam com ele, aluno do Rogate, pelo Covid. Esses são os números oficiais do Ministério da Saúde de agora 6:30 da tarde. 114 mil pessoas morreram. Mas isso não pode ser números para nós. Para a igreja não pode ser um simples número. Podia ser pior ainda essa tragédia. São pessoas, são famílias. E o que eu quero fazer? Nós postamos nas redes sociais, né? Está na nossa rede social. Vou colocar depois coloca no WhatsApp da igreja também, no grupo da igreja. Quero que você faça algo. Sabe o que é compaixão? É você compartilhar, chorar com os que choram. É você postar na tua internet. Porque tem muita gente achando que a igreja não está nem aí para isso, só porque a gente está de porta aberta. Nós estamos assim. Cada família, cada pessoa. E nós temos orado. Há mais de 60 dias nós como igreja temos orado. E toda manhã praticamente, né, colocando pessoas, famílias atingidas pela Covid e outras coisas. Das 6 às 7 da manhã, um grupo ora ali pelo WhatsApp. Amados, isso é ter compaixão. É se colocar no lugar do outro. Quero te convidar a ficar em pé e nós queremos orar. Queremos orar, pedir a Deus, clamar ao Senhor, que Ele nos dê esse sentimento de compaixão gerado genuinamente por Ele. Porque nós queremos reconstruir nossas vidas, nós queremos reconstruir nossas empresas, nossos negócios, igreja, repensar tudo. Isso começa ouvindo Deus, ouvindo que Deus está falando não só através de um pregador, mas no momento aí fora, na história que nós estamos vivendo, na história da sua vida, na história da sua família. E também quando nós nos reconstruímos ouvindo Deus, mas nós nos reconstruímos praticando compaixão. Porque a missão de Deus que você vai cumprir, ela está intimamente ligada com compaixão. Compaixão por perdidos, compaixão por famílias, compaixão por pessoas que estão sofrendo. Talvez você passou por uma situação, vocês meninos aí passaram por situações que vocês sabem, e agora estão se recuperando. Para quê? Para ajudar outros. Não é hora de vocês terem compaixão de vocês, é hora de vocês dizer assim: Deus, eu estou aqui porque o Senhor me alcançou, porque eu vou salvar outros, eu vou buscar outros, eu vou ajudar outros. Compartilhar a sua palavra. Se nós compartilhamos a palavra, amados, é por amor, por compaixão. Isso tem que estar no seu coração. Tudo que você faz, faça por amor, por compaixão. Pequenas conversas. Hoje de manhã, antes de ir para a igreja também para ministrar a palavra, eu estava pensando nessa mensagem para a minha vida, e eu lembrei como pequenas conversas mudam a nossa vida. Meu pai está lá na casa dele em Curitiba. Eu não sei nem se ele lembra isso. Eu devia ter 14 para 15 anos. Não, tinha mais. 15 anos, 15 para 16. Estava vindo da igreja. E eu falando que Deus tinha falado comigo, que ia ser pastor e tal. Eu lembro, pai tá vendo, pai, eu lembro a rua que a gente estava. Eu lembro o lugar ali no Jardim América, em Ponta Grossa, na frente do Senai. O meu pai tinha um gurgelzinho. Meu pai falou assim, no banco da frente, nós sentados atrás. Ele falou assim: o maior orgulho que eu posso ter é porque a Bíblia diz: aquele que ganha almas, sábio é. Uma conversa dentro do carro vindo do culto. Ele não tem noção, meu pai está escutando, ele não tem noção, mas aquilo caiu no meu coração. Até hoje eu lembro o ambiente, eu lembro o lugar, eu lembro nós apertadinhos em 5, não, nós éramos em 6 no Gurgel, e Deus falando: o que ganha almas, sábio é. Uma conversa pode mudar a sua vida. Pai,